Eu corri atrás do carro até minhas forças começarem a acabar, mas eles não pararam. E foi naquele momento que eu entendi: se eu não fosse atrás dele, eu nunca mais veria o meu humano. Então eu segui o cheiro dele pela cidade inteira. Chuva, barulho, luzes, nada importava. Até que ele me trouxe até essa porta. E desde então, eu estou esperando. Mas antes de eu te contar tudo, me diz: de que cidade você está assistindo essa história? Escreve aqui nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Aquela quinta-feira chovia como se o céu tivesse decidido se livrar de tudo de uma vez. Para Lucas Ferreira, aquele era mais um dia comum. 42 anos, macacão azul de eletricista, mochila nas costas, andando com a cabeça baixa pelo mesmo caminho de sempre. Ele era do tipo que não falava muito, nem no trabalho, nem em casa. Depois do divórcio, 3 anos antes, Lucas tinha aprendido a ser suficiente para si mesmo. Acordava, trabalhava, voltava. Repetia. Mas naquela quinta-feira, ele ouviu algo. Um som fraco, quase imperceptível no meio da chuva. Ele parou, olhou para o lado, olhou para baixo. Lá dentro de um bueiro escuro, com a água subindo rápido, havia um filhote de gato, laranja, tão pequeno que cabia na palma de uma mão, gritando com toda a força que seus pulmões minúsculos permitiam. Lucas olhou ao redor. Ninguém parou, ninguém sequer olhou. Ele suspirou fundo, abaixou a mochila e entrou na água. Não hesitou, não reclamou da roupa encharcada nem do cheiro. Pegou o filhote com as 2 mãos, com uma delicadeza que a maioria das pessoas reserva para coisas muito frágeis, muito preciosas. Eu olhei para ele pela primeira vez e não tive medo. Não sei explicar por quê. Talvez porque a mão dele não tremeu. Talvez porque ele não gritou, não jogou, não se afastou. Ele só me segurou, como se eu já fosse dele. Naquela noite, Lucas chegou em casa diferente. Mais devagar, com um embrulho escondido dentro do casaco molhado. Dona Cecília, a vizinha do apartamento ao lado, estava varrendo o corredor quando a porta se abriu. Lucas, você está todo encharcado. Aconteceu alguma coisa? Estou bem, Dona Cecília. Ele abriu um sorriso raro, daqueles que aparecem sem aviso. Só trouxe um problema laranja para casa. A senhora inclinou a cabeça e, quando viu o filhote enrolado no casaco, levou a mão ao peito. Meu Deus! Coitadinho, você vai ficar com ele? Lucas olhou para o gatinho. O gatinho olhou para Lucas. Acho que sim, disse ele. O nome dele é Theo. Theo. Meu nome era Theo. E naquele apartamento pequeno, eu finalmente entendi o que era ter um lar. Eu aprendi cedo que Lucas tinha 2 cheiros diferentes. O da manhã, café, sabonete, o couro velho da mochila, era o cheiro de alguém que ainda tinha esperança no dia. Eu ficava na janela e o via sair com um passo firme, a cabeça levantada. Nesses dias, eu sabia, ele voltaria bem. Mas havia o outro cheiro, o cheiro da noite. Óleo de máquina, suor frio e algo que eu não consigo nomear, mas que pesava. Como se ele tivesse carregado o dia inteiro nas costas e ainda não tivesse permissão para pousar. Nesses dias, eu não corria até a porta. Eu esperava perto dela, em silêncio, porque ele não precisava de barulho, precisava de presença. A empresa onde Lucas trabalhava se chamava Elétrica Fortes. Um galpão grande, quente no verão e gelado no inverno, com fiações que percorriam o teto como veias de um lugar que nunca dormia. Lucas era o melhor eletricista da equipe, todo mundo sabia disso, inclusive Rafael. Especialmente Rafael. Rafael Duarte tinha 48 anos, ombros largos e uma voz que preenchia qualquer ambiente sem precisar de esforço. Era o tipo de chefe que confunde respeito com medo e preferia o segundo porque era mais fácil de controlar. Ferreira, vem cá. Ele chamava, sempre pelo sobrenome, nunca pelo nome. O prazo do setor 3 foi adiantado. Você fica até terminar. Não era uma pergunta. Lucas encarava a prancheta, encarava o relógio na parede e então dizia apenas: entendido. Nenhuma reclamação, nenhuma resistência. Era assim há anos.
Foi no refeitório que Mariana apareceu pela primeira vez na vida de Lucas, ou melhor, foi a primeira vez que ele realmente a notou. Ela trabalhava no setor de recursos humanos havia 2 anos, cabelos escuros presos no alto, óculos finos, o jeito de andar de quem sabe exatamente onde está indo, mas nunca tem pressa desnecessária. Havia algo nela que destoava do ambiente, não pela aparência, mas pelo tom. Mariana falava com as pessoas como se elas importassem, algo raro ali dentro. Naquele dia, Lucas estava sozinho com uma marmita fria e o olhar perdido na parede. "Você vai comer frio de novo?" ela disse, sentando na mesa ao lado com uma naturalidade que não pedia permissão, mas também não invadia. Lucas olhou para ela, olhou para a marmita. "Já fui acostumando." Mariana fez uma expressão que estava no meio entre pena e diversão. "Isso não é uma qualidade, Lucas," ela disse, com um sorriso breve. "É só resignação bem disfarçada." Ele não respondeu, mas algo naquela frase ficou com ele o dia todo. Naquela noite, ele chegou diferente. Ainda cansado, o cheiro do trabalho ainda estava lá. Mas havia algo a mais. Algo leve misturado no meio de tudo aquilo. Eu senti antes mesmo de vê-lo. Fui até a porta. Quando ela abriu, Lucas me olhou lá de baixo, largou a mochila no chão e sentou no tapete, não no sofá, como se precisasse estar mais perto do chão, mais perto de mim. Eu subi no colo dele sem cerimônia. E ficamos assim por um tempo que não tinha tamanho. Teve uma mulher. Ele falou como se estivesse pensando em voz alta, sem esperar resposta de mim. Disse que eu sou resignado. "Acho que ela tem razão, Theo." Falou para mim. Eu não sabia quem era essa mulher, mas eu sabia que o nome dela tinha chegado em casa com ele. E isso era novidade. A última vez que alguém tinha chegado junto com Lucas tinha sido eu. Os almoços viraram um ritual. Não foi combinado, não foi declarado. Simplesmente aconteceu da forma como as coisas verdadeiras costumam acontecer, sem aviso e sem cerimônia. Mariana aparecia. Lucas já estava lá. Ela sentava. Ele não reclamava. E aos poucos, o silêncio entre eles foi sendo preenchido, não por obrigação, mas porque havia algo confortável naquele espaço compartilhado. "Você sempre come a mesma coisa," ela observou, olhando para a marmita de Lucas com uma mistura de curiosidade e reprovação carinhosa. "Funciona." "Isso não é um elogio para a comida, Lucas. É uma confissão de que você desistiu de ter prazer nas refeições." Ele olhou para ela. Ela já estava sorrindo antes mesmo de terminar a frase. E pela primeira vez em muito tempo, ele também sorriu. Os dias foram passando. As conversas foram crescendo. Mariana tinha o dom de fazer perguntas simples que chegavam fundo, sem parecer intrusiva, sem forçar. Ela perguntava sobre o bairro onde ele morava, sobre como era o trabalho quando jovem, sobre o que ele gostava antes de gostar de silêncio. Lucas respondia com frases curtas, mas respondia. E toda noite, quando chegava em casa, eu percebia a diferença. O peso ainda estava lá, o cansaço, o cheiro de óleo e metal. Mas havia algo novo misturado, como uma janela aberta num quarto que ficou fechado por tempo demais. Ele chegava, sentava no tapete e às vezes ficava em silêncio por minutos inteiros, mas era um silêncio diferente. Não o silêncio vazio de antes. Era o silêncio de alguém que está pensando em alguém. Eu não sabia o nome do que estava acontecendo, mas eu sabia que era bom, e que era novo, e que, por isso mesmo, eu deveria ter prestado mais atenção nos sinais. Naquela sexta-feira, Rafael tinha exigido o impossível, mais uma vez. A manutenção emergencial de um painel elétrico no alto do galpão precisava ser concluída antes do fim do expediente. Lucas já havia sinalizado o risco. O andaime estava com uma trava comprometida e precisava ser substituído antes de qualquer subida. Rafael ouviu e ignorou. Prazo é prazo, Ferreira. Ou você resolve, ou eu coloco outra pessoa. Lucas olhou para o andaime, olhou para o painel lá em cima e subiu. Mariana havia descido ao galpão por acaso, documentos para assinar, algo burocrático, rápido. Ela mal tinha entrado quando ouviu o barulho. Um estalo, agudo, metálico.
A trava do andaime cedeu. Tudo aconteceu em frações de segundo. A estrutura começou a ceder para o lado, e Lucas, lá em cima, teve tempo apenas de avaliar duas coisas: a direção da queda e onde Mariana estava parada. Ele não pensou. Ele gritou o nome dela. Ela virou. Ele já estava se jogando, usando o próprio corpo como alavanca para empurrá-la para fora da trajetória da estrutura metálica que desabava. Mariana caiu no chão, longe. Lucas não teve a mesma sorte. O andaime o atingiu de lado. O impacto foi brutal. Ele bateu contra o chão do galpão com um som que parou tudo. As máquinas, as vozes, o tempo. Lucas! A voz de Mariana saiu quebrada, quase irreconhecível. Ela rastejou até ele com os joelhos ainda tremendo. Ele estava de olhos fechados, respirando, mas não respondendo. A ambulância chegou em 12 minutos. Pareceram 12 horas. Quando os paramédicos o colocaram na maca, Mariana estava com a mão sobre a boca. Dona Cecília, que mais tarde ficaria sabendo pelo vizinho do apartamento de baixo, levou a mão ao coração. E eu estava na janela. Ele não voltou naquela noite. Eu esperava o som dos passos. 3 quarteirões de distância, eu sempre sabia, mas a rua ficou quieta. As horas passaram, e o cheiro que eu esperava nunca chegou. Alguma coisa estava errada. Eu senti no ar. Naquele apartamento que, pela primeira vez desde que eu havia chegado, estava completamente vazio. No dia seguinte, Dona Cecília entrou com a chave reserva. Ela me alimentou em silêncio, com os olhos vermelhos, e ficou um tempo sentada no sofá, sem fazer nada. Theo. Ela disse baixinho, me olhando com aquela expressão que as pessoas têm quando não sabem como explicar algo ao mesmo tempo simples e devastador. O Lucas está no hospital. Ele se machucou feio. Os médicos disseram que vai demorar. Ela não disse quanto tempo, mas o cheiro dela dizia. Naquela tarde, quando Dona Cecília saiu distraída, carregando as sacolas de compras, eu escorreguei pela fresta da porta. Desci as escadas. Saí para a rua. E o mundo voltou a ser grande demais, como naquele bueiro, anos atrás. Barulho, movimento, gente passando em todas as direções. Mas desta vez eu não estava perdido. Eu estava procurando. Eu segui o único fio que eu tinha. O cheiro dele. Fraco, diluído pela chuva e pelo vento, mas impossível de confundir, porque esse cheiro era o meu lar, e o lar a gente reconhece mesmo quando está muito longe. Rua por rua, quarteirão por quarteirão, até que o cheiro ficou mais forte. E eu parei. Era um prédio grande, branco, com luzes que não apagavam nunca e portas que se abriam sozinhas para deixar entrar as pessoas, mas não eu. Eu me aproximei da entrada. Uma enfermeira saiu apressada e quase tropeçou em mim. Me olhou com surpresa, depois com pena. Eu não me movi, porque eu sabia que ele estava lá dentro, do outro lado daquela porta. Eu encontrei um canto com menos chuva, perto o suficiente da porta para sentir quando o vento a abria, e naquele instante, por uma fração de segundo, o cheiro dele chegava até mim. Fraco, diferente, mas ainda ele, ainda o meu humano. E então, eu comecei a esperar. Eles passavam por mim todos os dias, apressados, desviando da chuva como se ela fosse o maior problema do mundo. Alguns me olhavam com pena, outros diziam: coitado, ele ainda acha que alguém vai voltar. Mas eles estavam errados, porque eu sabia de uma coisa que eles não sabiam. Ele prometeu que voltaria, e ele nunca quebrou uma promessa. O primeiro dia foi o mais difícil, não por causa do frio, embora o chão de cimento fosse duro e a chuva não tivesse hora para parar, mas porque eu ainda esperava que ele saísse a qualquer momento, que a porta se abrisse e lá estivesse ele, o macacão azul, a mochila, aquele sorriso raro que aparecia sem aviso. A porta abriu muitas vezes naquele dia, mas nunca era ele. Os dias foram chegando um atrás do outro. As pessoas que entravam e saíam do hospital começaram a me notar. No início, desviavam com pressa, alguns com pena, outros com indiferença. Mas com o tempo,
as coisas foram mudando. O segurança da entrada, um homem grande de nome Seu Geraldo, passou a me dar um aceno toda manhã ao chegar. Bom dia, bichano. Ainda aqui? Eu olhava para ele. Ele balançava a cabeça com um sorriso triste e entrava. Uma menina de uns 8 anos, que vinha visitar a avó internada, começou a me trazer biscoito na mão, espalmada toda terça e quinta-feira. Ela nunca me forçou, só abria a mão. Esperava, e quando eu aceitava, sorria como se tivesse ganho algo valioso. A enfermeira Patrícia, de cabelos curtos e passos rápidos, foi a primeira a deixar uma tigela de água perto do meu canto. Depois virou hábito. Água de manhã, uma porção de ração à tarde. Ela nunca fazia alarde. Chegava, abaixava, deixava, ia embora. Choveu muito naqueles 100 dias. Às vezes a chuva durava horas. O chão ficava encharcado e eu me encolhia no cantinho mais seco que conseguia encontrar. As patas doíam. O corpo cansava. Mas eu não me movi, porque mover significava desistir. E eu não tinha aprendido isso com Lucas. Ela começou a aparecer no 3º dia. Eu a reconheci pelo cheiro antes de vê-la, o mesmo cheiro que havia chegado em casa com Lucas naquela noite, misturado ao dele, semanas antes do acidente. Ela caminhava com passos rápidos, cabeça baixa, e sempre parava um instante antes de entrar, como se precisasse de um segundo para juntar forças. Foi na 2ª semana que ela me viu de verdade. Ela saía do hospital naquela tarde com os olhos vermelhos e a respiração ainda irregular, daquele jeito de quem acabou de parar de chorar, mas ainda não conseguiu convencer o rosto disso. Ela quase tropeçou em mim. Opa, ela murmurou, abaixando devagar. Você é o Theo. Eu não me mexi, mas não me afastei. Ela ficou agachada por um momento, me olhando com uma expressão que eu não sei nomear. Era tristeza, mas era também algo parecido com reconhecimento. Dona Cecília me contou que você tinha fugido. Ela disse baixinho. Eu devia ter imaginado que você estaria aqui. A partir daquele dia, ela sempre parava antes de entrar. Às vezes por 5 minutos, às vezes por muito mais. Sentava nos degraus ao lado do meu canto, colocava a bolsa no colo e falava. Não para ninguém em especial, mas eu estava lá. E eu ouvia. Os médicos disseram hoje que as chances dele são pequenas, Theo. Ela disse numa tarde de vento, a voz tão baixa que quase sumia no barulho da rua. O traumatismo foi sério, que se ele acordar, vai demorar. Eu me aproximei um pouco mais. Ela olhou para mim, e então, de forma silenciosa e sem cerimônia nenhuma, começou a chorar. Eu mal o conheço direito, sabe? Ela disse, com um riso quebrado no meio das lágrimas. A gente só tinha almoçado juntos umas poucas vezes, mas ele se jogou para me proteger sem pensar nem um segundo. Ela enxugou o rosto com o punho da manga. Quem faz isso? Eu encostei o focinho na mão dela. Ela olhou para baixo, surpresa, e então colocou a mão sobre minha cabeça com um cuidado que me lembrou alguém. O mesmo cuidado daquela mão que me tirou de um bueiro escuro anos atrás. A gente vai esperar juntos, então. Ela sussurrou, e ficou mais um tempo comigo antes de entrar. Ela voltou no dia seguinte, e no outro, e em todos os outros. Às vezes triste, às vezes calada. Uma vez, até com um sorriso, quando os médicos disseram que ele havia apertado a mão deles. Eu não entendia tudo o que ela falava, mas entendia o suficiente. Ele estava lutando, e nós também estávamos. Os dias viraram semanas. As semanas viraram 1 mês, depois 2, depois 3. Seu Geraldo passou a me chamar de vigilante. A menina dos biscoitos um dia chegou acompanhada da avó, recuperada, e me apontou com orgulho, como se eu fosse parte do hospital. A enfermeira Patrícia começou a me chamar pelo nome. E Mariana nunca faltou. Havia dias em que ela saía de lá com o rosto destruído, outros em que saía mais leve, com um meio sorriso que ela tentava esconder, mas não conseguia. Eu aprendi a ler cada variação, como aprendi a ler Lucas, anos antes. Eles eram parecidos de um jeito que eu não sei explicar. Os dois carregavam as coisas por dentro, em silêncio, até não aguentar mais. E os dois, quando não aguentavam mais,
vinham sentar perto de mim. 80 dias depois, ela chegou diferente. Mais rápida, a respiração diferente. Ela quase não parou, mas parou. Abaixou até mim e disse apenas: "Ele acordou, Theo." No 100º dia, o céu amanheceu sem chuva. Eu não sei se isso significa alguma coisa, mas eu notei. O movimento no hospital estava diferente naquela manhã. Portas abrindo com mais calma. Vozes com outro tom. Mariana chegou mais cedo do que o normal, cabelos soltos, os olhos brilhando de um jeito que eu ainda não havia visto nela. Ela parou no meu canto, abaixou. "Hoje é o dia, Theo," ela disse, com a voz firme de quem praticou isso no caminho. "Ele vai para casa hoje." A porta se abriu. E lá estava ele, mais fraco, mais lento, o rosto diferente de um jeito que o tempo e a dor deixam nas pessoas. Ele estava numa cadeira de rodas, empurrada por uma enfermeira, com Dona Cecília ao lado segurando um casaco dobrado no braço. Ela havia chegado mais cedo, avisada por Mariana. Lucas olhou para a rua com o olhar de quem estava vendo o mundo de fora depois de muito tempo, como se precisasse lembrar como tudo funcionava. E então ele me viu. Eu corri. Não pensei. Não esperei. Meu corpo foi antes de qualquer decisão. E o mundo inteiro, o frio, o cansaço, os 100 dias de chão duro e chuva e espera, desapareceu numa fração de segundo. Ele abriu os braços ainda lentos, ainda doídos, e me segurou, como naquele primeiro dia, como se eu fosse importante, como se eu fosse dele. Eu me encolhi contra o peito dele e ouvi, finalmente, depois de 100 dias, o som do coração dele bem perto, aquele som que era o meu lar. Ele não falou nada por um momento, só me segurou. E então, com a voz rouca de quem passou muito tempo em silêncio: "Eu sabia que você estava aqui, Theo." Ele ergueu o olhar e viu Mariana. Ela deu um passo à frente. Não disse nada ainda, só ficou ali, com aquele sorriso que ela ainda tentava esconder, mas nunca conseguia. "Você também ficou?" Ele perguntou. "Todos os dias." Ela respondeu. Lucas olhou para ela, olhou para mim, e pela primeira vez desde que eu o conhecia, ele chorou, devagar, sem drama, como chove quando o céu não aguenta mais segurar. Dona Cecília, ao lado, assoou o nariz discretamente e fingiu estar olhando para o outro lado da rua. "Eles dizem que gatos não se importam, que somos independentes, que não amamos. Mas eles nunca esperaram alguém por 100 dias. Nunca seguiram um cheiro pela cidade inteira. Nunca escolheram um chão duro de hospital em vez de um lar quente. Nós lembramos, nós sentimos. E quando alguém nos dá uma chance, nós nunca esquecemos. Se você tem alguém assim na sua vida, alguém que ficaria 100 dias esperando por você, valorize. Porque para nós, você não é só parte do mundo. Você é o mundo inteiro. 100 dias de chuva. E valeu cada um deles. Se essa história te tocou do jeito que me tocou, e fui eu que vivi ela, deixa o seu like antes de sair daqui. Se inscreve no canal para não perder a próxima. E compartilha com alguém que você escolheria esperar, ou que esperaria por você. Eu tenho uma pergunta antes de você ir. Se fosse alguém que você ama, também teria esperado? Me conta nos comentários. Até a próxima história.